Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, né? Mais uma lição chegando. Qual que é a lição agora, Alan? Estamos na lição de número 10. Mais 10. uma vez, para honrar e louvar o nome de Deus aqui junto com vocês. Essa lição é interessante, né? Nós estamos no começo da semana, então essa lição é dessa semana ainda. Queríamos já agradecer à Igreja da Vila Santa Rosa de Pirapozinho, que fez o convite para nós passarmos a lição lá, né, Alan? Exato, não sei quantos viram, mas sábado a gente já tinha lançado no começo da semana a recapitulação. E aí no sábado, tivemos a oportunidade de estar junto com os irmãos, passando a lição, levando a palavra de Deus, entendendo e aprendendo um pouquinho mais com eles também. Sim, agradecemos muito o convite mesmo. Né? E temos certeza que virão muitos outros e estaremos sempre dispostos a louvar e a honrar o nome de Deus. Isso aí. Aqueles que ainda não viram, tá no Instagram, Cristo. A gente não conseguiu jogar ainda aqui pro YouTube, só que estamos com o projeto de todo sábado a gente gravar a lição da Escola Sabatina, mesmo que não seja nós, Sim. Mas pelo menos para o pessoal acompanhar. Se quiser acompanhar durante o dia de sábado também vai ser muito bom, sempre cada vez melhor. Estarmos firmados e aprendendo sobre Deus. Sim, lembrando que aqui nós falamos a Cristo, né? Mas seria aqui o Ministério a Cristo, Escola da Sabatina. Né? Isso. Por isso que estamos estudando a lição esse trimestre inteiro, que fala sobre administradores fiéis, né? E eu já tinha comentado com o Bruno, porque do mesmo jeito que tem essa lição que nós estamos estudando, é a lição dos adultos. Do desejo, porque também tem a lição dos jovens, dos adolescentes. Não dá pra gente repassar todas, né, Bruno? Mas temos o desejo de em breve estar repassando também a lição dos jovens. Não sei se nesse mesmo formato de tudo de uma vez só, ou a gente lança um pouquinho antes, um pouquinho depois. Mas só que se nós fosse falar com eles, seria de uma linguagem mais descontraída do que aqui, e mais resumida também, sem tanto... levar tanto tempo que a gente fala demais. Mas o jovem, eles escuta, rapaz. Oremos. Escuta, eles vão se divertir bastante. Né? A gente tem em PDF, tá? Lição digital. Se você quiser acompanhar pelo seu smartphone, seja Android, iPhone, é só falar com a gente que a gente vai estar enviando. Isso aí, tranquilo? Perfeito. Vamos começar então. Vamos orar hoje? Vamos. O senhor começa orando para nós, por favor? Sim. Feche os seus olhos então, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, a lição, os ensinos que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado pelo Senhor oferecer conteúdos magníficos para a nossa vida. O Senhor continue nos guiando, abençoe agora essa recapitulação, essa pessoa que está conosco também. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje a gente não conseguiu lançar na segunda-feira, que nem da semana passada. Hoje não, essa semana. Porque hoje já é terça, estamos gravando numa terça-feira. Vamos fazer de tudo aí que demora para editar, para converter, para ver se a gente consegue lançar ainda até o final do dia. Vamos ver. Mas se não, até amanhã cedo vai estar no canal e aí a gente vai estar divulgando o link para todo mundo. Por mais que a internet aqui é rápida, mas só que acaba sendo pesado. Imprevistos, né? Sempre acontece. Sim. E eu já vou falar logo de cara antes de ler o verso. Essa lição me chamou um pouco a atenção. Me chamou um pouquinho a atenção, me ensinou algumas coisas. Só que quando para algumas pessoas isso no começo já começa a ficar meio pesado, né? Algumas pessoas, tipo assim, fica meio triste, mas só que a esperança veio para trazer esperança. A lição veio nos trazendo uma grande esperança no final de tudo. Sim. Vamos entender, pessoal, que tudo está baseado na Bíblia, no que Deus deixou para nós, e principalmente, acima de tudo, são orientações. Orientações que grava bem o que eu vou falar agora, que é o pensamento-chave para toda a lição. Temos que sempre ter Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. A partir do momento que Cristo estiver no primeiro lugar na minha e na sua vida, o assunto que a gente vai se tratar hoje vai ser algo normal. Algo que vai ser natural. Exato. E nos traz uma grande esperança. Sim. Que na hora que abordar, né, quando começa ali, que nós vamos ver que vai falar um pouquinho do final da vida, né? Sim. Então, mas são tudo partes do processo, né? Infelizmente ainda temos a esperança de que iremos estar vivos para ver Jesus voltar em glória nos céus, mas fatalidades acontecem, não sabemos o dia de amanhã.
E temos que estar prontos para tudo. Mas ó, a nossa amiga pode perguntar assim, a nossa amiga. Mas como vocês têm tanta esperança? É claro, é uma pergunta inteligente. Exato, exato. Porque é o seguinte, quando você vai para a Bíblia, e somente para a Bíblia, e você começa a interpretar, você começa a ver que tudo que ela disse, o que ia acontecer nos finais do tempo, está acontecendo agora. Né? Então, Sim. por isso acreditamos que veremos ainda os Jesus voltar ao nosso Salvador. E daí a pessoa vai falar, mas guerra sempre teve. Fome sempre teve. Doença sempre teve. Exatamente, sempre existiu. Mas, não mas nunca dessa forma, com tanta intensidade e tudo de uma vez só, juntou num balaio de gato e estamos vivendo tudo isso agora junto e misturado. Eu nunca vi ter tanta doença ao mesmo tempo, cara. Exato. Ó, veio a Covid, depois agora a dengue tá explodindo em alta. Apareceu o caso de novo da vaca louca. Teve uma outra que surgiu aí. Até hoje eu nunca tinha visto tanta coisa acontecer ao mesmo tempo. Irmãos, temos a esperança. Entendemos que Jesus está às portas. Está breve a sua vinda. Porque este mundo, da mesma forma que na época... Isso é só um adendo, tá, pessoal? Não tem muito a ver com a lição. Mas da mesma forma que na época que Sodoma e Gomorra estavam vivendo tempos de calamidade, na mesma época que Noé estava sendo drasticamente tudo invertido os valores, isso a gente está vivendo hoje. E nós cremos que, assim como naquela época, Deus teve que intervir, a intervenção dele no momento é a sua vinda. Pois cremos e temos a esperança de que ele logo virá. Mas entrando na lição... Você está tentando achar ainda? Não, se eu achar depois no final eu falo. Pode ir lá. Entrando na lição, a lição tem o título de Retribuindo. Eu falo também, acho que gratidão é o tema base de toda essa lição. Né? Sermos gratos, entendermos o que Deus tem para mim e para você. Mas o versículo que chave para a gente se apegar ao estudo dessa semana está lá em Apocalipse 14, 13. E ele vem dizendo assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Isso vai ser falado lá na frente. Aqui a gente, todos cremos, todos sabemos que aquele ditado popular, caixão não tem gaveta, não levamos nada após a nossa morte, gente. A única coisa que nos acompanhará são as obras que nós fizemos. Aquilo que nós deixamos de bom aqui nesse mundo. Ou seja, o meu próximo, seja os meus familiares, seja para Deus, que de uma certa forma é o que devemos realmente fazer. Buscar viver de uma forma que quando formos, sermos lembrados de como sermos pessoas boas, íntegras, fiéis. Sim, o português aqui ele tem algumas palavras que têm ambiguidade, né? Obras aqui não é no sentido que você constrói, né? Não é essa obras, são as atitudes. Mas como que eu vou levar a minha atitude para, né? Como é possível levar a atitude? Né? Não tem como, porque nem tem como pegar ela. É a consequência dela. Seria Sim. O famoso legado, né? O famoso legado. Isso. A única coisa que você leva é o caráter. A única coisa que você vai levar para o céu é o caráter. Então, o único tempo de você ter o caráter moldado, transformado, é enquanto estamos vivos. Quando está vivo. E depois da morte? Não tem. Se você pega alguns salmos vão falar sobre isso, e Eclesiastes também vai falar que na sepultura não tem nada. Não tem alegria, não tem tristeza, não tem choro. Ou seja, o pó volta para o pó e o fôlego de Deus na vida volta para Deus. Sim. Né? Então, não existe alma vagando, perdida por aí, nem um espíritozinho, né? Nada do tipo. A Bíblia ela não apoia esse pensamento. Não apoia. E olha esse texto que fala assim, que os que descansam no Senhor, os que morrem aguardando a volta de Cristo, eles vão ser recompensados, porque as obras deles vão estar guardadas. Está guardados em quem? Em Cristo. Em Cristo. Só que também, os que morrem e não aceitaram a Cristo, também as suas obras estão guardadas, mas só que não estão em Cristo.
Estão, por quê? Infelizmente. Porque Apocalipse 22, capítulo 12, versículo 12, vamos ver se é isso mesmo. Estou acertando minha memória aqui hoje. Está gastando a memória. 22, 12, vamos ver se é isso mesmo. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus falando que voltará, e cada um que recebeu o que fez, Cada um irá receber de acordo com o que fez, né? terá o prêmio do que fez, né? Quem fez o bem receberá o bem. Quem fez o mal receberá o quê? O mal, é a recompensa, né? Então, e como que a lição começa falando assim, retribuindo? Retribuindo o quê? Exato. Né? Aqui já nos leva ao pensamento do quê? Quando você vai chegando ao seu tempo de... Nós estamos falando de dinheiro, trabalho. Sim. Então é quando você vai chegando perto da aposentadoria. Exato. Né? É de quando a gente chega no finalzinho ali, né? Porque todo mundo, às vezes, tem uma vida de trabalho, trabalha tanto a vida toda, quer ali construir, ter uma vida digna, e isso não é errado. Em momento algum a Bíblia fala que você ser uma pessoa próspera de alguma forma é errado. O trabalho enobrece a pessoa. Exato. Tanto que a Bíblia aconselha que o trabalho comece desde pequeno e por aí vai. Então, por quê? Por que que a gente não pode ter esse pensamento? A gente tem que ter o cuidado do que a gente coloca em primeiro lugar. Sabe? O pra que eu tô realmente fazendo isso? Porque eu quero, né? Pensamento assim, já estivesse para aposentar. Agora vou pendurar a chuteira, não quero mais trabalhar, só quero viver ali no meu cantinho, na minha terrinha. Mas assim, para quê? Para quem que vai ficar tudo isso quando eu me for? Se não o que realmente eu fiz, se não as obras que eu preparei aqui nessa terra. Só fazendo um adendo, pessoal, que a gente não somos salvos pelas obras. Muito pelo contrário. A gente somos salvos pela graça de Deus. Nada que eu ou o Bruno faça vai conseguir conquistar a salvação. Se não fosse unicamente pela graça de Deus. O único, porém, é que as minhas obras refletem o meu caráter. As minhas obras vão refletir o que eu tenho no meu coração. Então, se eu sou uma pessoa avarenta, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa bruta, tudo que eu fizer, as pessoas à minha volta vão conseguir perceber como eu realmente sou. Se eu tiver um coração transformado por Cristo, eu não vou me preocupar com o meu próspero, eu não vou me preocupar com o meu amigo que está ali passando por um momento de necessidade ou dificuldade. Sim, toda vez que fala coração, se remete à mente. E a Bíblia tem um texto que fala, transformai-vos a vossa mente. Sim. Né? Como você transforma a sua mente? Pelo que você vê, pelos sentidos, o que você ouve, cheira, experimenta pelo paladar e toca, né? Isso são as janelas do céu, do corpo, né? Uma escritora norte-americana fala, Ellen White. Mas só que se você pega a questão da obra, eu vou dar uma lição para você de casa, tá bom? Você vai lá em João 3,16, tem um verso muito famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E só para ali, a gente para ali. Mas se você começa a ler, continua lendo, então olha aqui, 16 é o sacrifício de Cristo. Então somos salvos porque Cristo nos salvou. Só que do 17 em diante, ele vai falar que as obras de quem aceitou esse sacrifício, sabe o que acontece? Quem aceita esse sacrifício, as suas obras não tem medo de ser trazidas para a luz, para a visão das pessoas. Por quê? Porque são obras boas. Exato. Isso só é possível porque Cristo transformou a tua mente. E se Ele transforma a tua mente, as suas atitudes, ações, seu modo de falar, modo de agir, modo até de caminhar, de vestir, vai ser tudo transformado. Totalmente diferente. E quando chega na questão o que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, né? A questão da aposentadoria, ela é uma questão assim que às vezes traz trauma para as pessoas. Muitas pessoas já veem com olhos de tristeza, né? Sim, porque assim, alguns vídeos para trás eu disse assim, como eu li foi um outro livro que eu já não lembro o nome, que até falei que eu não lembro o nome e também não lembro a autora.
ela diz assim, das três questões mais importantes de você escolher a sua espiritualidade, para quem você vai servir, adorar, né? Essa é a primeira, que vai encarretar as outras. E depois tem o seu trabalho e também quem você vai ser o seu cônjuge, né? Mas focando aqui no trabalho, ela fala assim que a maior parte do tempo da nossa vida é feita no trabalho, né? Por isso que é bom trabalhar num lugar prazeroso que você goste, né? Mas se você tá ali tanto tempo, imagina, fazendo a coisa que você gosta, tá tanto tempo ali, você sabendo que daqui 2 meses você vai parar aquilo e você não vai trabalhar mais, como você está acostumado, virou um hábito, né? Ele causa uma tristeza. Para algumas pessoas, né? Eu não vou ter mais essa rotina, Sim. Não vou ter mais esse dever. Sim, e muitas pessoas isso é verdade, muitas pessoas que aposentam depois só quer ficar tipo, em casa sem fazer nada. Isso é prejudicial. Tem que passar por acompanhamento, porque é justamente isso. Eu já vi o relato de muitos policiais, que policiais quando aposentam, que o policial, a carreira militar aposenta mais cedo e tal. E aí quando eles chegam à sua aposentadoria, tinha aquele hábito, né, de todo dia de manhã ir lá, tem o seu plantão, bate continência, isso, servir aquilo, e proteger. E agora já se depara com a realidade que não tem mais isso. E isso, ao invés de ser uma coisa boa, tipo assim, de pensar, poxa, agora eu vou ter mais tempo para trabalhar para Deus, vou ter mais tempo para fazer os meus afazeres, cuidar da minha casa, não. Acaba se tornando um peso e aí eles acabam tendo que ter acompanhamento psicológico devido a tudo isso, por causa que vai ser uma rotina que vai ser travada, né? Vai ser cortada e não vai existir mais. Sim, você perde, né? Você perde um pedaço da tua vida, né? Um pedacinho, sim. Mas não é, mas é tudo questão psicológica. Só que a lição, ela trouxe assim, quando a pessoa vai se aposentando, ela começa a fazer algumas perguntas. Com quem que eu vou ficar? Quem vai cuidar de mim? O que eu vou fazer? Na questão de, hoje que é mais comum, quem vai cuidar de mim? Porque às vezes a pessoa se sente como um fardo, né? Porque tem pessoas que hoje têm Alzheimer, né? Algumas coisas assim. Quando acaba sendo acometido por algum tipo de doença, né? Acaba se tornando um peso, ela se acha um fardo, né? Sim, só que a lição trouxe um texto, cara, que pra mim foi fantástico. Tá aqui, ó. No último parágrafo que diz assim, ó. A Ellen White escreveu assim, ó. Todos esses temores, essas perguntas que as pessoas vão levantando, são originadas por Satanás. Caso tomassem a atitude de que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Essa parte que eu achei interessante. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações e ocupar o tempo de maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. A Bíblia traz dois versos, acho que muito conhecido também no meio cristão, que é onde Cristo fala assim: depositem sobre mim a sua ansiedade. Sim. Né? Esse é um verso. E o outro verso de Colossenses 3:2 que fala assim: pensem nas coisas do céu, que é onde são eternas, aqui são passageiras. Isso. Tá com outras palavrinhas lá, mas o começo é igual. Mas olha o que ela disse: em vez de nós nos preocuparmos tanto com isso, deveríamos nos preocupar o quê? Agora que estou chegando no fim da minha carreira profissional, como daqui, agora que eu vou desraigar do meu serviço, como daqui eu vou me manter me santificando para ter o céu e ter Cristo no meu coração. Aproveitar para ter a tranquilidade, né? Que agora eu já não tenho mais a preocupação de... Porque a gente sabe, poxa, como seria bom se o nosso trabalho fosse só levar o evangelho, fosse só levar as boas novas. Não, muitas vezes temos que trabalhar bastante para manter a nossa família, manter os nossos lares. E isso não é errado você almejar algo melhor para você ou para toda a sua família, como já falamos aqui. Mas quando está chegando nessa época, nessa parte de fim da vida, né, que hoje em dia a pessoa aposenta com 70 anos aí, mas vive até 90. Vive bastante, graças a Deus. Mas aí a gente tem que entender que o que eu vou fazer? Aproveitar que eu tenho agora mais tempo, que eu tenho mais mais tempo, e não que você vai ter mais determinação, mas você vai ter mais experiência para poder ser um exemplo, para poder trabalhar para Deus, para poder levar mais a mensagem.
E isso é necessário, porque é o que nós falamos, né? Toda vez que um cristão é batizado, nasce um missionário. E missionário no sentido de realmente levar a palavra de Deus, de mas eu não sei falar, mas eu não sei. Cara, é meu vizinho, é um parente dentro da minha família, dentro da minha casa, que muitas vezes está sedento da palavra de Deus e a gente não leva até eles. É aquela história, né? Nós temos uma falsa ilusão. Que às vezes vemos reportagens aí, ou até vídeos, fotos, queremos ajudar o próximo que está lá do outro lado do continente, mas às vezes nem nos preocupamos em ajudar quem está do outro lado do muro, né? Ou dentro da própria casa. Exato. Aqui tem que começar tudo. Tá errado para lá? Não tá errado, mas o primeiro foco tem que ser aqui, né? Só que, finalizando essa parte aqui, eu quero dizer o seguinte. Já que vai chegar o tempo de você se aposentar, né? O tempo é o bem mais precioso que Deus nos dá, enquanto temos vida. Então, devolva esse tempo que você vai ter livre para Deus. Porque Ele é o dono de tudo. Você pode fazer isso de diversas formas. Uma forma é, imagina, temos dois tipos de revelação de Deus. A Bíblia é a revelação escrita, mas também temos a natureza. Já que não tem nada para fazer, cultive uma horta. Cultive um jardim. Ali você vai estar podendo contemplar com teus olhos a criação de Deus. E assim a sua... E dependendo da horta, até ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo. Você vai construir legumes, frutas ali, né? Exato. Ali a sua mente vai estar constantemente voltando. Se o tempo de emprego talvez te roubou isso, compense agora. Exato. É simples, né? É simples, às vezes nós falando, né? Mas para quem não tá, eu sei que para quem tá de fora é difícil, ou é fácil. Para quem tá dentro é por isso que nós estamos aqui, né? É por isso que a igreja está aqui. A igreja que eu falo não só a igreja adventista, que nós somos a igreja adventista do sétimo dia. A igreja que eu falo é a igreja como o povo de Deus. Ela está aqui para servir. É servir a quem? Servir a comunidade. Mas antes de servir a comunidade, ela se ajuda dentro dela mesma. Porque se a igreja... quando a igreja ajuda dentro dela, a comunidade fica mais fácil. Estarmos unidos em irmãos, né? Sim. Em unidade. E a primeira igreja que você tem que ter é a sua casa. É a primeira igreja. Né? Sim. Então, é que nem eu volto a repetir. Contemple as coisas, aproveite esse tempo para contemplar as coisas da natureza. Sim. Né? E você vai ter oportunidade para isso. É só você pensar, olha pro teu lado, aí no quintal aí, sempre tem espaço. E vamos ver também agora como a gente aprende e entende o que a gente deve fazer. Porque muitas vezes eu ajuntei tantos tesouros aqui nessa terra, e aí agora eu vou deixar pro povo ficar brigando aí na minha depois que eu se for, vou deixar, ou sendo que eu posso utilizar. Gente, entra aqui a questão um pouquinho da gratidão. A gratidão que a gente sempre conversa aqui, que a gente sempre fala. Essa gratidão sempre vai existir, sempre tem que existir. E quando nós formos gratos, nós vamos entender que nada que eu tenho é meu. Nada que eu tenho foi conquistado por mim, se não fosse pelas bênçãos e pela graça de Deus. Então a gente começa a entender, vamos entender um pouquinho mais a fundo de como vai funcionar essa questão. A aposentadoria? Não, o legado, né? Isso, do que a gente vai deixar. Ou se a gente vai deixar só aí uns bens, né? Assim, se eu fosse hoje eu ia deixar algumas dívidas, brincadeira. Brincadeira, mas talvez. Mas assim, acima de tudo, acima disso, a gente tem que... Brincadeira verdadeira. É uma brincadeira com fundinho de verdade. Que a gente tem que ver que o nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo maior? Que se tudo que Deus me deu, por que não retornar todo a Ele? Só que a gente vê um exemplo do rico insensato. Daquele homem que tinha muitas posses, tinha muita riqueza e achava que estava tudo tranquilo, que agora é tudo meu, eu conquistei, Sim. Agora eu tô sossegado, agora tá sossegado, agora eu vou só gozar da minha aposentadoria. Posso ler aqui? Fica à vontade. Vamos lá então. Está lá em Lucas 12, do verso 16 a 21. Está escrito assim, ó. Ele lhes proferiu ainda uma parábola. Então Jesus começa a contar uma história. Uma parábola é um meio de ensinar, né? Dizendo:
O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, vou reconstruir eles, né, maiores, e aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, né, à minha mente: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura bens para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, olha aqui a parábola. É interessante essa parábola. Demais. Jesus fala assim: um homem tinha muito dinheiro, muitas posses ali, só que não tinha onde guardar. No Antigo Testamento, principalmente, a linguagem que é usada ali para tratar de dinheiro, né, ou riqueza, vai ser gado, essa questão de celeiro, porque eles eram agricultores. Né? Exato, ou era plantações, que era o que eles estocavam nos celeiros, ou eram as próprias ovelhas e por aí vai. Eles eram agricultores, a linguagem deles. Hoje talvez seria outra. Né? Com certeza seria outra, né? Apesar que pode ter algum fazendeiro vendo a gente. Mas se for fazendeiro vai entender mais ainda, né? Aí ele fala assim: agora o que eu vou fazer? Ele fala assim: eu vou destruir tudo isso, vou construir um maior. Para estocar tudo ali e viver só da minha renda, só até o final. E olha a mentalidade. Agora que eu vou estocar, tenho tudo. Agora eu vou cruzar os braços aqui e vou relaxar. Né? Tá parecendo como se fosse na época lá dos 7 anos de fartura do faraó, do rei do Egito, né? Com José. Eles tinham tudo estocadinho. José, o que José fez? Ele pegou, ficou de braço cruzado, não. Pelo contrário, muito trabalho para poder trabalhar, porque sabia que viriam dificuldades, tempos difíceis. Então, mas se nós trazemos para hoje, quem fala assim: olha, eu vou trabalhar minha vida inteira, né? Trabalhei, vou juntar, vou construir isso, vou ter aquilo. Mas quando eu chegar na minha aposentadoria, eu vou aproveitar. Vou respirar e vou ficar de boa, né? Gente, a aposentadoria é uma bênção. Sim. Para o trabalhador. E quem chega na aposentadoria agradece por ter chegado. Né? Agradece por ter chegado, e se chegou bem, melhor ainda. Então, a aposentadoria, sabe o que ela nos ensina? Que ela é uma bênção. E ela não é um campo de oportunidade para mim ficar ocioso, sem fazer nada. Exato. Não, porque isso é prejudicial. Pensa, olha a lógica. Se o trabalho ele edifica o homem, e a preguiça e a ociosidade destrói o homem. Mano, seria uma maldição. Qual é a lógica de você trabalhar tanto tempo para você construir o seu caráter, né, edificando sua mente e teu corpo, para quando chegar no tempo de aproveitar e continuar crescendo mais ainda, a hora você vai ficar parado, o que você levantou agora começa a desmoronar. Versus, né? Exato. Versus um contra o outro, né? Isso me traz dois pensamentos assim. Que, primeiro, esse negócio de juntar. Tem aquele ditado popular, né? Trabalha uma vida toda para conquistar dinheiro, mas depois gasta todo o seu dinheiro em remédio, porque não teve uma vida saudável, não teve uma vida de despretensão, não teve uma vida ligada a Cristo. Então você fica muito ocioso, toda aquela depressão, todos aqueles problemas ali. E agora que seria o momento de você aproveitar, de você se desfrutar, não, você fica doente, você fica tendo que gastar tudo aquilo que você conquistou com remédios, tratamentos, e não compensa, não vale a pena. E aí já dá pra gente ter uma ideia também que já vai fazer um link do lado, que a gente não leva nada. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai ser de nós daqui a pouco. Então, de que me adianta ter uma vida toda juntando tesouros aqui nessa terra, sendo que a Bíblia é clara que devemos juntar tesouros no céu, sendo que depois eu não vou levar nada. Sendo que depois vai ficar aí, né? Quero dar uma estabilidade para minha família. Deve tentar fazer isso. Mas também você não pode deixar, tipo assim, com que eles, muito de mão beijada, com que
com que eles não precisem, tipo, nunca mais trabalhar, porque o trabalho edifica o homem, o trabalho edifica a casa. Isso vai me dar, eu ter uma pretensão de vida, e isso vai fazer com que eu tenha desejos, tenha ambição, faça pro melhor, e não fique só na comodidade, na aba de alguém, né? No caso de quem já se foi. Sim, nessa questão aí, ó, olha como que é. Aí você pode se perguntar, como é que eu junto tesouros no céu e tesouros aqui na terra, né? O dinheiro aqui e tesouros no céu. Isso trabalha junto, não é separado. Por mais que os conceitos e os propósitos são diferentes, você não vai trabalhar separado. Porque ao mesmo tempo que você trabalha para ter um tesouro, um bem aqui na terra, né? Que desde que não se torne um Deus não é prejudicial, você pode fazer as obras, ter atitudes, ter obras para ajuntar tesouros no céu, né? Mas o princípio, o propósito de vida não é quando você escolhe o melhor emprego para você trabalhar. O seu propósito de vida é quando você escolhe quem vai estar no centro da sua vida. É ali que começa o verdadeiro propósito. E nessa questão de para onde que eu vou levar, a Bíblia é clara. Nós já lemos esse texto em umas lições passadas, mas eu vou ler de novo. 1 Timóteo 6, é isso, né? É um dos textos. 1 Timóteo 6, versos 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade para com o contentamento. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Né? Aquele famoso assim, para o mundo vim nu e para o e nu voltarei. Não voltarei, né? Se bem que hoje vai bem vestido, né? Mas mesmo assim, mas o conceito é o seguinte: você não traz nada, você vem sem nada e você volta sem nada. Puxando para aquele lado de tipo assim, temos que fazer o hoje, temos que tomar cuidado hoje, temos que buscar a Cristo hoje, agora, nesse exato momento. Procure aí na sua Bíblia Tiago 4,14. Tiago 4,14 vem nos falando assim: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Gente, a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Porém, a gente não sabe do dia do amanhã. A gente não sabe. Em dezembro mesmo, eu acabei sofrendo um acidente, fraturei a perna. Hoje, graças a Deus, estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas e se acontecesse caso? Enquanto eu estava no hospital, vários e vários casos de pessoas que sofreram acidentes parecidos com o que eu levei e infelizmente estavam lá, né? Não estavam lá, não sobreviveram. E eu, com a mão de Cristo, fraturei a perna, estou ainda no processo de recuperação. Mas é muito isso, gente. A gente não pode estar apegado aos nossos bens. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter aqui nessa terra. Acreditamos que estamos aqui de passagem? Sim. Mas então eu tenho que fazer o hoje, ou agora eu tenho que viver para Cristo. E não simplesmente viver para os meus interesses, viver para o meu orgulho, para o que eu creio. E sim fazer a obra de Deus. Sim. E tem vários outros textos que trazem esse pensamento. Tem um aqui de Provérbios, né? Um livro de sabedoria, Provérbios 27:1, fala assim, ó: não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que te trará a luz. Então, se você juntar esses textos que vão ter essa temática, mas vamos pegar o do Tiago. Olha, a sua vida é uma neblina que vem, ó, é como se fosse um vapor, vem e some, né? A neblina a gente sai de casa de manhãzinha, quando chega no trabalho o sol já foi. Quando chega o sol, sumiu. O sol já foi, né? Exato. Então é muito rápido. Essa vida aqui, ela é muito passageira. E olha como que é. As estatísticas mostram, né? Antigamente, as pessoas viviam menos, né? Até acho que em 1800 e pouco, as pessoas viviam em média de 30 anos aí. Hoje não. Hoje a média dos brasileiros, por exemplo, já aumentou. Já passa dos 80, né? Mas só que a vida, ela é rápida, do mesmo jeito. Pensa, Relan, o que é 80 anos comparado... Não, vou pegar mais alto aí. 100 anos aí. O que é... Eu tenho um tio quase 100 anos. Isso que eu ia falar, é raridade, mas tem umas exceções. O que é 100 anos aí comparado com uma eternidade? Gente, eu vou mais além.
cremos que passaremos um milênio no céu, que é 100. 1000 anos. Que seria mil anos. 100 é 10% somente. Agora vamos mais além ainda, a eternidade ao lado de Deus. O que seria 1000 anos perto da eternidade? Entende? É isso que eu quero, é isso que o Bruno está tentando nos dizer. Temos que entender que por mais o que façamos aqui agora, nessa vida que nós temos, é o que vai, pela graça de Deus, mais uma vez eu repito, não é porque o que eu ia falar ia ficar muito impressão que é pelas obras. Não, mas se Deus não transformar o meu coração hoje, eu não terei atitudes, eu não farei obras que o edificarão. Eu não farei obras que irão levar o seu evangelho, que irão ajudar com que a sua palavra seja levada aos mais necessitados, aqueles que não conhecem. Muitas vezes é necessitado, não no recurso financeiro, assim, mas é necessitado da palavra de Deus, necessitado do amor de Deus. Muitas pessoas não conhecem a grandiosa graça que Deus se sacrificou na cruz por cada um de nós. Não entende que esse Deus, o mesmo que saiu lá do céu para se sacrificar naquela cruz por mim e por você, hoje ele quer ter contato, ele quer ter intimidade. Ele quer ser meu amigo, ele quer ser seu amigo. Sim. Então a gente tem que entender que teremos uma eternidade para conhecê-lo melhor. E 20, pode ser os 100 melhores anos da sua vida. Olha que nem sempre é, né? Muitas pessoas, a maioria não nasce herdeiro. Às vezes um ano já é difícil, né? Então, tipo assim, nem que a gente tivéssemos 100 anos aqui, tipo, da melhor forma possível, vivendo bem, sem preocupação com contas, tendo tudo que quiséssemos. Ainda assim não seria comparado a um segundo na eternidade ao lado de Deus. Olha, e se a gente pararmos para pensar na história que a Bíblia apresenta, né? E se você não sabe, para vários, vou dizer na maioria aí das ciências usadas hoje, o livro mais antigo que registra praticamente tudo é a Bíblia. Por exemplo, eu estudei música. Só não terminei, mas eu comecei a faculdade de música. O livro mais... Na faculdade, uma faculdade não religiosa, chegou a usar a Bíblia como um livro de registro mais antigo. Sim. Olha como que é. Eu estou estudando agora, estou fazendo um curso, e a ciência já apareceu um texto lá usando a Bíblia como referência. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Alan disse assim... Cristo quer ter contato com você hoje. Na verdade, ele sempre quis. Porque a Bíblia vai revelar que, né, de forma assim, jogando para o que ia acontecer, ele já foi morto antes da fundação do mundo. Eu já tinha certeza. Sim, só que quando Cristo é a Trindade, mas o agente, o verbo, Cristo, cria a humanidade, né? Na verdade... foi a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque no hebraico ali a palavra para Deus é Elohim, que é um dos nomes aplicados a Deus. Mas quando ele cria com um propósito. Além de dar domínio ao homem, né, e ter várias outras, sabe qual que era? Ter uma relação de pai e filho, criador e criatura, mas não como criatura, criador e meu representante deste mundo. Porque ele ia no Jardim do Éden todos os dias conversar com quem? Com Adão e Eva. Sim. Depois da queda, ele sempre veio atrás do homem. Quando foi para o povo de Israel, construíram um santuário. Porque, qual o motivo do santuário? Além da didática para mostrar que era Cristo que ia salvar, era para quê? Ele falou assim, construa para que eu esteja com vocês. Tá bom, mas você está lá no passado. Aí você olha lá para o Apocalipse e vai falar assim que na eternidade ele estará habitando no meio de nós. Ou seja, ele sempre quis habitar conosco. Ele sempre quis. Ele está disposto. A pergunta é se eu ou você vai estar. Você está disposto a hoje ter um relacionamento com Cristo? Você já se perguntou isso alguma vez na sua vida? Se você estiver disposto, ok. Você tem que demonstrar isso. E como que é? Colocando ele como centro da sua vida, orando, falando com ele e lendo o que ele te ensinou. Aí sim, ele estará no centro da tua vida. Não tem outro caminho. Isso aí foi apresentado na lição anterior. Eu volto a repetir. Colocar ele como centro, ler
e falar com Ele. Aí Contato, sim, intimidade. intimidade. Aí sim a sua vida vai ser diferente. Tá com dúvida? Experimente. Experimente no mínimo aí 30 dias para você ver a diferença, como sua mente vai esclarecer. Pessoal, a gente teve os 10 dias de oração, né? Se findou no sábado. Sim. E eu garanto que Deus trouxe bênçãos ricamente para minha vida. E eu tenho certeza para o Bruno também, para todas as pessoas que participaram. Porque esse contato, essa intimidade é enriquecedor para nós, não é para Deus. Deus já é onisciente, onipotente, onipresente, ele já é grandioso. Então, quem mais é beneficiado nessa questão de mais contato, de mais comunhão, somos nós. Isso acabou no sábado, os 10 dias de oração. Mas, voltando a falar que Deus sempre deseja estar ao nosso lado, quando ele subiu ao céu, o que ele falou? Vos enviarei outro Consolador. Que é outro papel da Trindade, né? Queremos que seja Deus Espírito Santo, que agora está habitando em nós, que agora está aqui conosco, para que um dia nós habitaremos com Cristo nos céus e passaremos a eternidade juntos novamente. Então a gente tem que entender que muito antes do mundo ser criado, muito antes do homem ser criado, Deus já tinha o quê? Um planejamento, um propósito, exato. E a gente entende agora com essa questão de planejamento o que eu devo fazer na minha vida, seja na minha vida das minhas finanças, seja na minha vida de como administrar o meu tempo. Eu tenho que ter um planejamento. Planejamento para que quando eu chegue lá no final dos meus dias, eu não deixe a minha família desamparada, eu não deixe o meu amigo desamparado, e eu não deixe a casa de Deus desamparada. Isso a gente consegue ver agora, que a gente pode ser caridosos, muitas vezes até mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Só um minutinho, agora eu quero pegar um gancho aí que você falou, ó. O que o Alan falou, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, está lá em Salmo 139. Sim. Salmo 139, depois você confere lá. Ele tem o ser mais grandioso do universo, ele tem a capacidade de se fazer, não pequeno, mas ele consegue se relacionar com um ser pequeno. Sim. Porque, de acordo com Isaías, somos como um grãozinho de areia, um pó, perto de Deus. Não somos nada, só não lembro no capítulo. Mas ainda eu vou lá, e Salmos e Hebreus também reforça o mesmo convite que ele fez, ele faz todos os dias. Mas antes disso, segundo Coríntios 6, ele vai falar assim, ó, comecinho: eu te ouço no tempo da oportunidade, e eu te socorro no dia da perseguição, acho que é uma coisa assim. E fala assim, o tempo é hoje, a oportunidade é hoje. Agora. E se você vai para Hebreus, também não lembro o capítulo, acho que é 4, ele vai falar assim: se hoje você ouve a minha voz, não endureça o seu coração, né? Ou seja, Deus, ele está aqui com você, comigo aqui, com o Alan, está todo dia falando ao nosso coração, né? Então ele apela, abra Apocalipse 3:20, ele fala que está desesperadamente batendo, porque a única pessoa que tem a capacidade de abrir o coração para ele é você, né? Até existe uma imagem que é uma porta, Jesus batendo na porta, e ela não tem trinco pro lado de fora. É muito curioso, muito interessante essa imagem, né? Muito reveladora, né? Que sim, sem a nossa vontade não tem como. Não há o que fazer. E ele hoje está te chamando, né? Então que hoje você aceite isso, né? E você aceite de todo o coração. Ele está disposto. Amém? Por isso, amém, né? Você vai falar sobre... E a gente tem que entender sobre o nosso planejamento que nós temos que ter na nossa vida. Sim. Né? Ter uma vida consagrada a Deus é o necessário. Mas e agora? Chegamos ao certo ponto que estamos vendo que o tempo vai passando. É muito mais fácil eu já deixar as coisas organizadas agora, enquanto estou aqui, do que deixar para os 49 do segundo tempo. Amanhã, a gente não sabe do dia de amanhã, somos como neblina. Hoje estamos aqui, ora já não estamos mais. E a lição vem nos orientando que devemos fazer o quê? Deixarmos tudo organizado. Organizado para que não passamos por dificuldades e nem deixemos dificuldades para quem fica quando já não estivermos mais aqui. Tá. Aí eu te pergunto, Alan, e por onde que eu começo? Por onde? Agora você vai me responder. Eu vou falar outra coisa, vamos falar. Não, pode ir, depois eu falo. Então, não, pode falar. A lição, ela orienta o seguinte: primeiro, comece com as pessoas próximas de você. Lembra, a primeira igreja
é a tua casa, Sim. né? Então, aí a lição toca na questão do testamento. Se não existir testamento, fica pro Estado. Exato. Automaticamente, fica pro Estado. E se não Ou para qualquer pessoa, se você tiver familiar, para qualquer pessoa. Só fica pro Estado caso não tenha nem algum parente familiar mais perto. Se não tiver nenhum parente mais perto, fica pro Estado, né? É claro, ninguém se planeja para morrer. Ninguém, porque todo ninguém mundo deseja, né? Não, ninguém deseja, ninguém se planeja para morrer. Todo mundo quer viver. Se não fosse isso, ninguém estaria tomando remédio para continuar vivendo, né? Só que a lição trouxe com base bíblica. Primeiro você tem que atender a necessidade de quem está perto de você. Família, aí vai incluir mulher ou homem, vai incluir os filhos, netos, sobrinhos, aí beleza. Tá, estão atendidos? Imagina aí que o filho já está grande já, tem a sua casa, tem sua renda própria, tá satisfeito? Tá. Vai precisar? Não, ele já tem a dele. Tá, então outro vai... Nossa, uns mosquitinhos aqui. É perim, né? Perim. Aí tem algum primo. Aí começa expandindo, mas de dentro da casa aí começa a expandir, porque casa é família. Depois vira aqui, parentes, né? Aí chega o parentesco. Tá tudo satisfeito? Beleza. Uma forma de se planejar seria como? Você coloca no testamento ali, seria colocar essas pessoas, né? E assim você poderia deixar uma parte, 1%, uma porcentagem ali para a igreja. Não é que para a igreja ficar com o seu bem e fazer. Não a igreja está sendo gananciosa ou algo do tipo. Mas o único propósito, qual que é? Levar a mensagem de Deus a causa da igreja. A lição abordou um tema, gente, que a gente muitas vezes não pensa, né? Tipo assim, claro, exemplo, falece o pai, ainda tem a mãe, tem os filhos. Falece a mãe, tem o pai, tem os filhos. Falece os pais, tem os filhos. Eu não pensava até essa semana, né? Exato. Mas muitas vezes a gente não se prepara nesse sentido, de que, tipo assim, estou indo, Deus me ceifa a minha vida, vamos dizer assim. Chegou os meus dias aqui nessa terra. E agora, será que eu não posso ser grato por todas as bênçãos que Deus me concedeu? Sejam bênçãos financeiras, familiar. Será que, tipo, eu não posso ser grato e reconhecer a Deus desta forma? Entende? Não visando, tem que dar todos os seus bens para a igreja e deixa o resto que se lasca. Mas é uma forma de reconhecimento e gratidão. Lembra que eu falei lá atrás? Gratidão é a palavra-chave para a gente compreender que até quando nós já não estivermos mais aqui, de certa forma estaremos abençoando outras pessoas para que elas conheçam sobre o amor de Cristo, para manter a casa de Deus e assim a mensagem seja levada e inúmeras outras formas. Aí você vai me perguntar, mas onde que está na Bíblia isso daí? Está lá em Provérbios 23, ou 27, capítulo 27, do versículo 23 a 27. Lembra que eu falei que a linguagem usada para eles, principalmente no Antigo Testamento, é uma linguagem de agricultura, né? Nessa parte mais de colheita, né? Começa falando assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e dos teus rebanhos. Quem está próximo? Filho, né? Neto. Porque as riquezas não duram para sempre, de fato. Nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aí vai começar falando. O feno aparecerão os renovos e se recolheram as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes e o preço do campo. Verso 27. As cabras, leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Alan, sabe o que nesse dia da semana me impressionou? Okay. Aí você começa a ler na lição, aí você vai aprofundando mais o texto ainda. Olha como que pensamento interessante. A Bíblia, Deus é tão interessado na nossa vida, interessado no bem, que na Bíblia ele deixa orientações para como cuidar da nossa vida até na velhice. Exatamente. Porque quando ele fala disso, olha como que é, da tua casa, ou seja, tudo que você fez, o que você fez vai abençoar a tua casa e ainda as tuas servas, que naquela época seriam empregados deles. Os empregados dele, né? Olha como que é, a Bíblia está tão preocupada em te orientar durante a sua vida inteira
aqui até na velhice, ela fala assim, produza bênçãos para a tua vida. E como que você faz isso? Seguindo os padrões de Cristo. E qual que é os padrões de Cristo? É aqui, ó. Exato. Aí você faz, aí quando a gente fala que isso é um verdadeiro manual, a gente não brinca, né? Sim, eu vou repetir de novo, de coração. Aí quando a gente fala assim de Cristo, aí algumas pessoas vão questionar, mas no Antigo Testamento não tinha cristianismo. O cristianismo é desde o Éden. Desde o Éden vem a corrente do cristianismo. Aí em Cristo surge o nome cristãos, tá? Mas os princípios tá desde o Éden. Já vem de muito tempo. Sim. E aí, agora, puxando um adendo aí, eu quero que a gente pare e pensa. Tá, vou deixar a minha herança, né? E a minha herança espiritual? Será que eu estou sendo um servo fiel a Deus? Será que eu estou conduzindo... Não é o meu caso, nós não temos filhos, mas será que eu estou conduzindo os meus filhos para o caminho do bem? Aí agora, puxando para o nosso cenário, será que eu estou conduzindo os meus amigos para o amigo do bem? Será que muitas vezes os meus amigos conhecem sobre a palavra de Deus? Sabem que eu sou um cristão? Ou a pessoa até brincou na igreja esse final de semana. Ou será que eu sou aquele cristão 007? O agente secreto, o espião, o cristão secreto. Que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém entende. Que eu não dou um testemunho, que eu não levo a palavra de Deus. E isso é o primordial. Além de nós adquirirmos tesouros no céu, ajudando o próximo, ajudando a igreja, nossos tesouros no céu são quando eu levo a palavra de Deus, que eu estou ajudando pessoas a irem ao céu. Olha aqui, pessoa lá no céu, alguém que você uma vez falou do amor de Deus e nem se lembra mais, chega para você e fala: meu irmão, eu estou aqui por sua causa, eu estou aqui pelo seu testemunho, pela sua vida. Já pensou? Eu lembrei de uma música agora, é linda, do Fernando Iglesias, tá? Mas antes disso, deixa eu... Você vai dizer que... o Alan é cantor aqui, ó. Mas essa questão do 007 aí, brincadeira. Eu tenho risado aqui agora, olha como que é. Porque assim, é um espião ali, quem conhece, conhece. Quem não conhece... Né? Procura que você vai conhecer. Mas aí, beleza. Ele é um agente secreto. Sim. Vamos trazer para o cristão. Aí o cristão ali é secreto. Nossa, cristão secreto. Cristão secreto. Ali ninguém sabe que você é cristão, nem no trabalho, nem na igreja ali. Beleza. Só que o 007 ali, quando ele vai se revelar, o que ele fala? Meu nome é Bond. James Bond. Será que o cristão fala assim, eu sou cristão? Não, cara, o cara fica escondido ali, ó, né? É como o Alan disse. Você seja uma bênção até para os seus amigos, familiares. Exato. Tem uma música que é do Fernando Iglesias, que eu não sei o nome. Tem uma parte lá que ele fala assim que ele sonhou, que ele foi pro céu. Aí ele deu ele era pastor de uma igreja lá no sonho lá. Aí um dia, aí tava lá aí chega um menino, bate no ombro dele e fala assim: você não tá lembrado de mim, né? Ele falou: não. Ele falou assim, eu só. Aí ele tá contando a história lá, assim, que por causa de uma oração, se eu não me engano, que ele tinha feito, alguma coisa, esse jovem só foi pro céu por causa disso. Ele entregou aí também olha as obras aí ele também entrega um livro, uma pessoa, daí a pessoa joga o livro, outra pessoa acha o livro, e por causa desse livro outra pessoa conseguiu ir para o céu. Olha que bênção, bênção, é uma vida inteira. E quando o Alan tocou na questão da espiritualidade, se o dinheiro já é no dia a dia, na espiritualidade tem que ser muito mais forte, muito mais intensa, né? No nosso dia, presente no nosso dia a dia. Desde a nossa comunhão com Deus até a nossa comunhão com o nosso próximo, de levar a palavra de Deus até eles. Claro. E quando nessa questão aí de você ser bondoso, que nós já entramos quem está acompanhando a lição aí, nós já entramos no próximo dia, que já está falando da caridade no leito de morte, né? Até ali já começa a ser construído lá de trás. Né? Então, a vida do cristão, a vida do cristão, como o Alan disse, quando você nasce de novo, sim, ali já começa uma carreira. Nasce um missionário, né? Nasce um missionário. Nasce um ministério até pessoal ali. Você, dali, você já começa, não pensando lá no fim, mas você sabe que o seu fim é o céu, a finalidade lá. Então daqui até lá eu tenho que caminhar numa linha reta. Sim. Essa linha reta, até que o Espírito Santo fala, né?
Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita, mas ande pela linha reta. Então, quando você anda pela linha reta... Vamos tropeçar? Vamos cair? Vai cair. Com certeza, Sim, mas olha, nós não pode parar de caminhar. Na questão da santidade, porque quem olha para o cristão, todo cristão é quem vê assim, o cristão não tem pecado, né? Não é sempre as pessoas, muitas pessoas veem, Sim. o cristão não pode ter erros, né? Não. Exato. O cristão também erra também. Só que Muitas aí vezes. a santidade na Bíblia é tratada o seguinte: você cai, levanta. Cai, levanta. E você levanta melhor. Levanta Exato. melhor, porque você busca mais a Deus, né? Tem algumas ilustrações que são usadas. Uma é do degrau, de escada. Você vai subindo degrau após degrau. Depois eu, participando de um estudo com um grupo aí, eu conheci uma outra alegoria aí que fez mais sentido pra mim. Porque assim, se eu, a cada dia eu a degrau, e o topo não chega nunca, né? Sim. Foi de um pastor, não lembro o nome também. Ele falou assim: a vida do cristão é como se fosse uma estrada, uma rodovia aí. Pensar, a rodovia não marca lá os quilômetros 127, 100, não sei o que lá, vai marcar 500, vai marcando lá, tem as plaquinhas, né? A vida do cristão é o seguinte: quando Jesus voltar aqui, ele não está preocupado se você vai estar lá no quilômetro 127, se você vai estar no quilômetro 500, se você vai estar lá no quilômetro 30. Se você estiver para trás do quilômetro 250, você não vai. Ele está preocupado assim, se você vai estar na estrada. O importante é estar buscando, estar no caminho. Porque se você está na estrada, mas mesmo que você está no quilômetro 30, para Deus não importa. E o outro está lá nos 600, não 900. Importa, vai chegar do mesmo jeito. É claro. Se você estou no quilômetro 30 aqui e você não sai dele, não é porque você não está dele, é porque você não evoluiu. Na verdade, não é por isso. É porque você já praticamente saiu da estrada. Você não está mais na estrada. Então a vida, ela é construída dia a dia. E aí é onde que vai chegar no seu legado espiritual. Exato. O que você vai deixar, além das obras, o que você vai deixar de motivação para os seus netos? O que os seus filhos vão ter para falar para os netos dele, ou para os tataranetos, ou para os seus tataranetos, né? Não. O que o seu filho vai ter para falar para o filho dele ou para o neto dele sobre você, ou sobre, se seja homem ou mulher, né? Aí sim entra em jogo a sua herança espiritual. Né? Porque, e quando você carrega isso, você está representando o nome de Deus. É isso. Eu vejo muito nem que o que eles irão falar de mim, mas a base que eu dei para o meu filho foi uma base sólida no Evangelho, na Palavra de Deus, para que ele seja um dia chamado que nem Jó por Cristo, homem íntegro, reto e fiel, temente a Deus. Porque hoje em dia o que a gente mais vê nesse mundo é desordem, baderna, imoralidade, e vem já dessas gerações pequenas que infelizmente os pais não estão passando para os seus filhos. Muitos nem sabem muito sobre o amor de Cristo, muitos nem sabem sobre o que Deus deixou para cada um de nós. Eu penso assim em famílias, eu tenho certeza que isso acontece. Alan, olha, eu nunca tinha parado para pensar, cara. Imagina assim, um neto que às vezes nunca teve contato com a igreja, porque o pai não vai na igreja. Sim. Mas de tanto ouvir do avô ou da avó que ia na igreja, imagina o neto despertando aquele desejo de frequentar a igreja. E esse desejo o Espírito Santo Sim. coloca em nosso coração. E olha como que o milagre está aí para todo lado. Tá forte. Imagina nessa situação aí. Imagina que o vô e a avó vão para a igreja, o pai não vai, certo? E o neto começa a crescer, começa a ouvir as histórias, ou seja, na família aí, em festas de final de ano, sobre como que o avô, a avó dele era, e começa a frequentar a igreja, e começa a vida dele ser mudada, e isso foi uma benção lá de trás. Sim. Que chegou aqui, e que também, através desse filho, agora o pai começa a olhar e fala assim: olha, meu filho está seguindo o mesmo passo do meu pai e da minha mãe. Então, eu também quero ser. Será que eu também não deveria, né? Ser igual. Já reconhece. Nossa, cara, chega a arrepia, cara. Chega a arrepia isso, né? Sim. Nós não temos filho, né? Nós não temos filho, também não temos neto, né? Mas, nossa, mas arrepia. Sim. Arrepia, cara. Ó, eu não conheci meus avós.
Sim. Os homens, não conheci. Nas minhas vozes eu lembro bem pouco. Eu lembro bem pouco. Mas eu sei que da parte da materna, os meus avós eram adventistas. Não vou falar adventistas, eram cristãos. Entendeu? A outra parte eu não recordo muito. Como não tive muito contato, né? Exato. Mas meus pais vieram para a igreja. Meu pai tem uma história bem interessante, né? Um dia eu posso até contar aqui como que ele chegou. E olha, e hoje eu sou cristão. Eu sou 100% perfeito? Não sou. Não. Você é Alan perfeito? Não. Seus avós são cristãos? Minha avó. Sua avó também era. Sim, sua avó também era? Da outra parte... Da outra parte não. Você não lembra? Da parte paterna não. Sim, mas tá bom. Mas viu, através do Alan, a família dele, que não foi ou que não é, pode ser convertida. Pode se tornar, Rapaz, olha que bênção, cara. Agora, beleza, mas vamos tirar o peso lá dos avós agora. Na sua vida, o que você está fazendo hoje? O que eu estou fazendo na minha vida hoje? É isso que importa. E a gente tem... Começa hoje. O hoje que a Bíblia fala é agora. É o agora, não é hoje, amanhã, não. Não é depois da meia-noite ou até meia-noite. Você terminar o vídeo aí, joelho no chão e arrependimento. É isso aí. E bola pra frente, porque a vida começa agora. Sim. Eu costumo dizer uma frase que enquanto há vida, há esperança. Sempre haverá esperança enquanto houver vida. Então que a gente possa se apegar nessa esperança. Para que um dia a gente lá no céu, quando Jesus voltar, a gente ouça da boca dele, ele fala assim: muito bem, servo bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Poxa, é o que eu mais quero ouvir. Eu sei que por mim mesmo eu nunca mereceria isso, mas Cristo se sacrificou na cruz por nós. Se sacrificou na cruz por mim e por você. Então esse desejo tem que ser renovado em nosso coração dia a dia, que pelo sacrifício de Cristo eu quero servi-lo. Por tudo que ele já fez por mim, eu quero fazer o mínimo por ele, que é reconhecê-lo como Senhor, é ser grato a ele e servi-lo fielmente. Sim, às vezes a gente se depara assim, em momentos que a gente fala assim, mas eu não tenho mais força. Eu não. Muitas vezes. Eu não tenho mais força. Então eu quero fazer um apelo para você aqui agora. Mas antes, deixa eu terminar aqui uma parte que eu achei interessante da lição. A importância da gratidão. Ó. Há muitas vantagens em doar agora, enquanto estivermos vivos. Aí a lição vai trazer algumas. Eu vou ler algumas aqui. Ó. Primeiro, o doador pode ver os seus resultados no presente. Né? Um novo prédio da igreja, um jovem na faculdade, uma campanha evangelística financeira e etc. 2. O ministério ou a pessoa pode se beneficiar agora quando a necessidade é maior. 3. Não há briga entre familiares ou amigos após a morte, né? Entre a herança, né? 4. É um bom exemplo de valores familiares, de generosidade e amor ao próximo. Aí já volta porque pode ser presente, né? 5. Minimiza impostos sucessórios. 6. Garante que a doação será feita à entidade destinada sem interferência judicial ou dos parentes descontentes. Porque as brigas, né? 7. Demonstra que o coração do doador foi mudado do egoísmo para o altruísmo. E o 8, armazena tesouros no céu. Né? Até dizem, né, que você conhece a família depois quando vai repartir a herança. Aí que você conhece a família de verdade. Infelizmente. Né? Mas o apelo que eu queria fazer é o seguinte: mesmo que se sinta fraco, hoje não é o fim. Né? Talvez não seja o fim. Sim. Aí tem uma música, nós citamos bastante música aqui porque as músicas gravam. Né? Por isso que a importância de você saber ouvir as músicas adequadas, porque elas gravam na memória. É do Prisma. Eu não lembro mais também a letra, mas fala assim: uma chama, acho que uma chama ardendo no coração. Mesmo que a chama for pequena, ela pode mudar muito, muito, não só a sua vida, como a vida dos outros. Quando você já viu aquela ilustração dos fósforos, né? Coloca os fósforos enfileirados, coloca o fogo em um. Vai queimando o outro. Uma pequena chama vai. Agora eu já vi uma também de velas. Uma chama de uma vela é capaz de acender quantas velas apagadas? Então, mesmo que se a sua chama esteja fraquinha, ela pode acender a vida de muitas pessoas.
Exato. Siga os passos que nós já dissemos na lição passada e que vai meio que resumindo. Coloque Jesus como centro, estude a sua palavra diariamente e ore diariamente. Contato, intimidade com ele. Eu acho que de tantas receitas que a lição trouxe, essa aqui é fundamental. Porque se essas 3 estiverem em acordo, as outras sendo realizadas de uma forma certa, as outras vão se estabelecendo. E cada um Vai. vai no seu tempo. A gente temos a tendência de ficar ansioso. Agora eu estou buscando isso, eu já quero que aconteça isso. Não. Tudo, Eclesiastes 3:1, para tudo debaixo do céu existe seu tempo determinado. Não é que nós não estamos aqui dizendo para você que se você começar hoje, vai começar hoje sua vida, amanhã você vai estar o cristão mais fortificado do mundo. Não é isso. A carreira do cristão aí é luta. É dificuldade após dificuldade. E quando você tem o desejo de buscar a Deus ainda, aí que a luta se intensifica mais. Exato. Porque se você não sabe, você vai saber agora. Você está numa briga aí. Entre a briga entre o céu e entre Satanás. E o grande conflito. Essa briga só vai ter fim na volta de Cristo. Então, até Jesus voltar, é briga. Jesus está disposto a fazer de tudo para salvar você. Para vencer essa briga. Já venceu a morte, já venceu essa briga. Aí você quer estar do lado vencedor ou do lado perdedor? Jesus luta incessantemente para que você aceite ele. Mas com uma condição, que você aceite. Satanás luta com todas as forças dele para que você esteja do lado dele. Sabe qual é a diferença? Jesus luta, mas ele te dá a oportunidade. Satanás luta, mas ele não te dá a oportunidade. E se ele deixar você entrar, ele vai te arrebentar. Ele quer nos aprisionar nos seus pecados. Ele vai entrar para destruir, para arrombar tudo. Jesus entra, e mesmo que tudo esteja por algum momento da vida esteja destruído, arrombado, Jesus vem o quê? Fortificar, reconstruir, fortificar e levantar para o céu. A decisão está hoje, é agora. Então, aceite essa oportunidade que está te dando. Jesus bate ao teu coração de acordo com Apocalipse 3:20. Tá ok? Faça dele o último, o primeiro, o último, o melhor da tua vida. Faça com que ele seja o alfa e o ômega, não só na Bíblia, mas também na tua vida, na tua mente, no teu coração, e que ele seja o seu melhor amigo. E só assim você terá vitória. Amém. Amém? Amém. Vamos orar para terminar? Vamos lá. Querido Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado por aprendermos a ser cada vez mais gratos a Ti. Obrigado por dar-nos a oportunidade, ó Pai, de te servir. E de deixarmos, ó Deus, heranças, ó Deus, àqueles que estão à nossa volta. Que sejam heranças físicas, materiais, ou seja um legado espiritual para que guie para a Tua glória. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoe. Nos dê um entendimento sobre a Tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pessoal, até semana que vem, no próximo vídeo, acabando a lição, né, Alan? Quase acabando a lição. Estamos já acabando, temos aí só mais 2. Já estamos quase ficando com saudade já, né? Não, só não vai ficar porque vai ter mais. Saudade desse tema, né? Exato, a próxima lição já vai ser outro tema muito interessantíssimo também, que não vamos entrar aqui agora, porque já deu 1 hora e larai. Mas... Se você tá aqui, a gente pode não contando, né? Conta no finalzinho, né? Exato. Estaremos aqui juntos para honrar e para a glória de Deus. Que o Senhor possa nos acompanhar, estar aqui, envie para os seus amigos, eu sei que a gente fala demais, mas envie para os seus amigos, para que todos tenham acesso a esse conteúdo e assim possamos cada vez mais fazer a obra de Deus, que é levar o Evangelho. Então você já avisa falando que vai ser longo o vídeo, né? E nós aqui do Ministério está escrito... Ministério está escrito nada. Ministério a Cristo, porque aqui está escrito a Cristo. E tem uma cruz aqui, ó. Então nós queremos, a partir de agora, terminar todos os vídeos com uma frase que Jesus disse. Cadê? Tô achando aqui. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Mais alto. E eu vos aliviarei. Que eu achei que você ia continuar falando. Não, e eu vos aliviarei.
Então, uma boa semana para você, que Deus te abençoe, muita luz no seu Na presença caminho. do Senhor. Um Uma forte boa abraço. jornada. Tchau, Tchau. tchau.